Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Na parte 1, 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Bons pais dão presentes. Pais brilhantes dão seu próprio ser. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver em seus filhos autoestima, proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de filtrar estímulos estressantes, de dialogar, de ouvir. Bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos dos seus filhos. Fazem festas de aniversário, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso aos seus filhos, algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: o seu ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo. Pais brilhantes, quando têm condições, dão presentes materiais para os seus filhos, mas não os estimulam a ser consumistas, pois sabem que o consumismo pode esmagar a estabilidade emocional, gerar tensão e prazeres superficiais. Os pais que vivem em função de dar presentes para os seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos seus filhos se tornam inesquecíveis. Você quer um pai ou uma mãe brilhante? Tenha coragem de falar sobre os dias mais tristes da sua vida com os seus filhos. Tenha a ousadia de contar sobre suas dificuldades do passado. Fale das suas aventuras, dos seus sonhos e dos seus momentos mais alegres de sua existência. Humanize-se. Transforme a relação com seus filhos numa aventura. Tenha consciência de que educar é penetrar no mundo do outro. Muitos pais trabalham para dar um mundo aos filhos, mas se esquecem de abrir o livro da sua vida para eles. Infelizmente, seus filhos só vão admirá-los no dia em que ele morrer, porque é fundamental para a formação da personalidade dos filhos que os pais se deixem conhecer, porque esta é a única maneira de educar a emoção e criar vínculos sólidos e profundos. Quanto mais inferior é a vida de um animal, menos dependente ele é dos seus progenitores. Nos mamíferos, há uma dependência grande dos filhos em relação aos pais, pois eles necessitam não apenas do instinto, mas de aprender experiências com seus pais para poderem sobreviver. Na nossa época, essa dependência é intensa. Por quê? Porque as experiências aprendidas são mais importantes do que as instintivas. Uma criança de 7 anos é muito imatura e depende dos seus pais, enquanto muitos animais com a mesma idade já são idosos. Como ocorre esse aprendizado? Eu poderia escrever centenas de páginas sobre o assunto, mas neste livro comentarei apenas alguns fenômenos envolvidos no processo. O aprendizado depende do registro diário de milhares de estímulos externos, visuais, auditivos, táteis e internos, pensamentos e reações emocionais, nas matrizes da memória. Anualmente arquivamos milhões de experiências, diferentemente dos computadores. O registro em nossa memória é involuntário, produzido pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Nos computadores, decidimos o que registrar. Na memória humana, o registro não depende da vontade humana. Todas as imagens captadas são registradas automaticamente. Todos os pensamentos e emoções, negativos ou saudáveis, são registrados involuntariamente pelo fenômeno RAM. Então, eu vou parar por aqui, turma. Veja bem, mais como professora do que como mãe aqui. Eu vou falar para vocês o seguinte: quando a gente decide dar conteúdo para a criança, a memória dessa criança, ela tem essa memória de registro automático, né? Então, esse registro automático, tudo aquilo que você fala para a criança, ela guarda. Você vai falar assim: nossa, mas na prova a criança parecia que ela sabia tudo, mas na hora da prova ela não escreveu, ela não soube responder. Está na memória dela, ela sabe. Só que ela só vai usar quando ela achar necessário usar, e não quando ela for pressionada a usar. Então, tudo. Eu lembro que um professor de educação moral uma vez falou pra gente, na formação do magistério:
Um médico, se ele tiver que matar uma pessoa, ele mata de uma vez só. Ele vai dar uma medicação, ele vai fazer uma cirurgia e deu errado, ele mata uma vez só. É rápido. Um professor, ele mata o aluno aos poucos. Se ele não souber dar o conteúdo, se ele não souber levar o conhecimento. Porque ele vai dando em doses diárias pequenas para a criança, que vai ficando armazenado nela. Aquele conhecimento pode ir matando aquela criança aos poucos. O professor mata a mente de uma criança aos poucos. Então, para você ser professor, a responsabilidade é extrema, extrema. E as pessoas precisam entender isso. A nossa responsabilidade enquanto educador é extrema. Não tem só essa frase à toa, não, que o professor é que forma as outras profissões. Não, não é à toa. Não é para vangloriar o professor, não é nada disso. Mas a nossa responsabilidade, ela é extrema. Através das nossas mãos vão passar todos os outros profissionais e todas as pessoas que, independente do profissional, são vidas e que dependem de gotinhas de incentivo, de motivação, de conhecimento ou gotinhas de veneno que saem das nossas mãos e das nossas bocas diariamente numa sala de aula. Então, esse registro de memória, que é automático, ela é muito perigosa, porque dependendo do que a criança registrar, ela vai ter como verdade e acabou. Quando falaram para mim, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, chega lá no magistério, o professor de história e fala, não foi ele que descobriu, já tinham vindo aqui antes. Aí depois vem um outro professor na faculdade e fala, mas quem vivia aqui eram os índios, então não tem como descobrir algo que já existia, as pessoas que descobriram aqui são as pessoas que já viviam aqui. Aquilo virou uma tormenta na minha cabeça, que eu falei, não, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que entender esse processo, porque senão eu vou ficar doida. Falaram para mim uma coisa, depois falaram outra, depois falaram outra. Então, quando entra um registro na sua cabeça, que você já entendeu, que você já tem por verdade, vem outro e tira a sua verdade e coloca outra verdade, coloca você para pensar sobre aquilo, ou você vai em busca de respostas e sana a sua dúvida e tranquiliza, ou você vai ficar atordoado por conta de detalhes. Eu só não levei isso a ferro e a fogo minha vida toda, porque não fez diferença nenhuma para mim. Quem descobriu, quem não descobriu, o fato é que eu já estou aqui e que eu tenho que viver nessa terrinha. Mas se fosse algo mais profundo, algo que fosse íntimo, eu estou dando um exemplo de história, mas se fosse algo íntimo, que falasse para mim assim a vida inteira, Patrícia, você é mulher. Aí eu chego nos meus 50 anos e falo, não, descobri agora que eu sou homem. Já pensou o que isso vira lá dentro da minha cabeça? Então, porque homem é o que tem vagina e a mulher é o que tem pênis. Já pensou se eu trocasse esse conceito agora, nos meus 50 anos? Como é que ia estar na minha cabeça que eu sou homem? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. No decorrer do caminho, o que esse ser vai aprender? Alguém vai contradizer aquilo que você aprendeu lá no começo? Então, seja sincero com o seu aluno. Seja real com o seu aluno. Quantas crianças chegavam no quarto, quinto ano, chorando na sala de aula em época de Páscoa? E eu falava, mas por que tá chorando? Por que tá triste? Ah, professor, é porque eu descobri que não existe coelhinho da Páscoa. Sabe, são conceitos, são coisas que eram ditas e que ficou na memória daquela criança, que ela tem como verdade. Ah, mas então não pode ter um mundo lúdico, não pode ter um mundo sonhador, eu não posso incentivar a criança a sonhar, a brincar? Pode e deve, porém com a verdade. Olha, na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Cristo, para quem é católico, materialização de Cristo, para quem é espírita, e tantas outras denominações de cada religião. Porém, tem o símbolo, que é o coelhinho, porque é fertilidade, porque é vida, que se relaciona com a questão de vida de Cristo. Então a gente usou esse bichinho bonitinho, né, para poder falar sobre vida. Mas não é, a Páscoa não tem nada a ver com o coelho é só um símbolo. Então, nós vamos fazer a brincadeira do coelho? Brincadeira do coelho? Vamos procurar ovo? Vamos fazer os pezinhos do coelho? Então, Papai Noel não existe. A gente comemora o nascimento de Cristo.
Mas então, por que o Papai Noel? Ah, porque na Europa, por isso, por aquilo, porque ele dá presente. Cristo, quando veio, foi o nosso maior presente. Então, relaciona presente daqui, presente dali e tal. A gente tem a figura do Papai Noel. Ah, então, quem trouxe meu presente é uma brincadeira de Papai Noel. Então, nós temos que colocar os conceitos de acordo com o que realmente eles são. Falar a verdade. Por que que a gente tem tanta gente em volta que mente? Porque desde bebê a gente já vai ensinando. A mãe sai para trabalhar, aí a criança fica chorando. Ah, mãe, não vai, mãe, eu não quero ficar sem você, mãe. Se eu ceder ao capricho do meu filho, eu não vou trabalhar. Fico com dó, porque tá chorando e tal, e aí a gente vai passar fome. Então eu falo o quê? Ah, eu vou ali comprar um brinquedo para você, eu vou comprar um doce para você e já volto. Tô mentindo. Mas depois, quando eu volto, eu trago e pago com doce, pago com brinquedo. Eu tô sendo um bom pai. Eu tô evitando que ele sofra, eu tô trazendo um mimo, mas eu não tô sendo um pai brilhante, porque eu tô mentindo. E se eu tô mentindo, ele vai descobrir uma hora que eu tô mentindo para ele. E ele vai confiar em mim? Não. E ele vai aprender o que é pior, a mentir também. Então, eu não tô sendo o pior dos pais. É por uma boa causa, então eu sou um bom pai. Eu só não quero que ele sofra e preciso trabalhar. Mas para ser pai brilhante, eu vou ter que falar para ele a real. Falar, olha, eu vou sair para trabalhar. Eu preciso ganhar meu salário para a gente poder passear, para eu poder comprar aquele brinquedo que você me pediu, mas que eu ainda não dei. Porque se toda vez que pedir eu dar, o dia que ele me pedir eu não dar, eu sou a pior mãe do mundo. Que a criança vai ficando mimada, mal acostumada e materialista. Então, eu tô saindo para trabalhar, para conquistar o meu salário, para a gente poder manter a nossa casa. Você não gosta de comer hambúrguer, você não gosta de ir no shopping, você não gosta de ter carrinho. Então, a mãe precisa trabalhar para ter dinheiro para comprar essas coisas. Então, você tem que parar de chorar. Ah, não vai parar de chorar? Então, você fica chorando aí, mas eu preciso trabalhar de qualquer forma. O choro vai passar. Mas ele vai saber que eu saí para trabalhar, estou sendo sincera com ele. Então, a questão de paz tem que ser muito bem resolvida. Se eu ficar pagando para ter paz do lado do meu filho, isso significa que eu vou ter que sempre fazer isso, e o dia que eu não fizer, eu não vou ser para ele aquilo que ele espera. Eu não vou ser uma boa mãe. Então, eu não tenho que pagar. Eu tenho que dividir com ele as minhas preocupações. Olha, eu preciso pagar um telhado, deu vazamento aqui em casa. Então, agora não dá para ir para o cinema, agora não dá para a gente comer um lanche diferente. Eu tenho que ter dinheiro para poder pagar o telhado, tá dando vazamento aqui. Na sala de aula, os professores têm que ser sinceros. Quem descobriu, por isso que professor, antes de ser professor, tem que estudar, pelo amor de Deus. Tem um monte de professor que pega livro didático, babebi, bobu, e fica no babebi, bobu. Escreve na lousa 200 mil vezes babebi, bobu, e fica lendo babebi, bobu. E a criança que está assistindo aquela aula foi estuprada. A criança que está assistindo aquela aula, o pai dela bebe, está preso. A mãe é uma prostituta. A criança passou fome a noite inteira, ela não dormiu, ela acordou numa poça de xixi no colchão, que já fede xixi todos os dias, porque ninguém tira aquele colchão do lugar. Aquela criança usa a roupa que alguém deu para ela na igreja. E a professora fica lá com um monte de desenho na lousa, com um monte de folhinha mimeografada, cheia de bichinho, babebi, bobo. Tá, Patrícia, mas se não é para fazer babebi, bobo, como é que eu ensino ele a ler? Eu tenho que entender meu aluno primeiro. Essa criança passa fome? Acorda todo dia num colchão de xixi? Então eu vou ter que alfabetizar ela partindo do princípio daquilo que ela vive. Eu tenho que socializar com ela, eu tenho que ter empatia por essa criança, eu tenho que trazer ela para mim, eu tenho que conquistar o seu emocional, eu tenho que conquistar a segurança, a confiança dela em mim. E mostrar para ela que aquilo que eu tenho para ensinar é o caminho que pode transformar a vida dela futuramente, que ela não vai ficar naquele colchão o resto da vida, porque um dia ela vai se formar, ela vai trabalhar e vai comprar um colchão do preço que ela puder pagar. O mais caro, porque ela vai ter uma profissão. Mas para ela ter uma profissão, ela vai primeiro ter que aprender o babebi bobu. Mas eu tenho que conquistar isso na criança. E não chegar na sala e hoje vocês vão ver babebi bobu. Eu tinha criança que chegava na porta da minha sala e falava assim, professora, o que a senhora vai inventar hoje? Eu falo, não vou inventar nada, não é aula, como outra qualquer. Não, professora, a senhora sempre inventa alguma coisa diferente. Então, assim, para mim era uma honra ouvir isso de um aluno.
sinal de que eles não sabiam o que esperava por eles. Eles vinham curiosos. Agora, tinha criança que, mesmo sabendo que a aula ia ser diferente, ela vinha apática. Ela vinha com problema de disciplina. E com o passar do tempo, ela ia descobrindo o gosto de aprender, junto com os outros que eram mais animados, que já estavam se envolvendo nas aulas. Os meus alunos me ajudaram a resgatar muitas outras vidas de outros alunos, porque era um trabalho em conjunto, coletivo, onde todo mundo socializava tudo. Ah, hoje minha cachorra deu cria. Ah, hoje a minha mãe brigou com meu pai. Ah, o meu pai foi preso. Então, tudo era socializado na sala de aula. Não é que a gente cuidava da vida particular de cada um. Porque tem gente que pode pensar, né? Professora fofoqueira. Não, nada disso. Não me interessava a vida de ninguém. Mas era importante saber, para saber conduzir as aulas de acordo com aquilo que a criança precisava, a necessidade dela. Então, aqui ele coloca para a gente como é importante os recursos visual, auditivo, tátil. Existe dentro da educação, como que era? As inteligências múltiplas. Peguem para vocês estudarem sobre isso. Procura na Google inteligências múltiplas. Ninguém aprende só de ver, só de ouvir. Né? Tem aluno que ele é mais visível, ele precisa ver, mas ele aprende através dos outros sentidos. Mas o forte dele é o ver. Tem aluno que é mais ouvindo, tem aluno que é mais palpando. Então, dependendo de como é o aprendizado daquele aluno, a aula tem que ser ofertada. Porque a memória dele vai ser aberta de acordo com esse princípio, com essa tomadinha, vamos dizer assim. Qual é a tomada que eu vou tocar no meu aluno? Ah, Patrícia, mas é absurdo. 40 crianças numa sala de aula, uma gosta de ver, outra gosta de ouvir, outra gosta de falar. E aí? Como é que eu preparo uma aula que dê certo para todos? Eu fazia assim e dava certo. O mesmo conteúdo, o mesmo tema, eu trabalhava com as diversas formas. Hora de ver, hora de ouvir, hora de falar, hora de sentir o tato, hora de mão na massa, agora é hora de fazer, porque eu ia atingir todos eles. Aquele tema eu tirava da onde? Da vivência de cada um. Ah, mas vem cá, eu tenho que falar sobre transporte. Isso aí é o conteúdo programático que vem da Secretaria de Educação. Eu tenho que falar sobre meios de transporte. Tá bom. Só que aí eu vou pegar o quê? Primeiro eu faço um questionário na sala de aula. Quem aqui pega ônibus, carro? Qual é o meio de transporte que vocês usam? Eu fazia todo aquele levantamento. Quem tinha carro, quem não tinha, quem depende de ônibus, para onde que você usa esse ônibus, se é o que vai para outra cidade ou se é o que anda dentro da mesma cidade, se usa Uber, se usa bicicleta, moto. Então eu fazia todo aquele apanhado de meio de transporte deles. Como que era a vivência daquelas crianças. Através daquilo, eu tenho que alfabetizar. Então, vamos lá. Eu colocava um caça-palavras de transporte. Então, eles tinham que ir lá procurar ônibus, procurar moto, bicicleta, fazer, né, achar as palavras no caça-palavras. Dali eu trabalhava a alfabetização, as palavras. Separação de sílabas, formação de palavras, na parte de você corrigir a ortografia, às vezes estava escrito com acento, não era para estar. Então, assim, você explorava todos os transportes ali em língua portuguesa. Depois, aqueles transportes viravam problemas. Um ônibus carrega 40 pessoas. Desceu 7 na primeira estação, desceu 8 na outra estação, no outro ponto. Quantas pessoas ficaram dentro daquele transporte? Aí subiram não sei quantas, sabe? Então eu usava aquilo ali para fazer problemas de matemática, eu já usava as 4 operações. Daquilo ali, eu já falava para eles, tira foto para mim do carro que você tem, da moto, da bicicleta, não sei o que, fazia uma exposição dos meios de transporte, daquilo que eles utilizavam. Qual é o valor da passagem de ônibus? Quanto que você gasta por mês? Quanto que você precisa ganhar para você comprar um carro que custa tanto? Trabalhava aquilo ali. Alguns alunos, quando a gente falava em ganhar para comprar um carro, eles vinham com aqueles desenhos de carro. Eu não entendo muito sobre isso, mas
aqueles carros mais caros, tipo, como é que eu vou falar? BMW, né? Carros caros. E aqui é Itaquaquecetuba. Então, aqui o mais que eles vão conseguir é um carro popular. A gente sabe disso. As condições, em média, aqui é essa. Aí eu falava para eles, você tem que trabalhar em quê para você ganhar um carro desse? Aí eu despertava sonhos naquelas crianças. Né? Porque para você ser pedreiro, você vai ganhar em média tanto por mês, tal, e o carro vale tanto, então você não vai conseguir esse carro. Mas se você for um engenheiro, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer isso e isso de formação. Quando você terminar a sua formação, você vai trabalhar em torno de uns 3, 4 anos para você conseguir esse carro. Então eu despertava sonhos neles. E esses sonhos, lógico que nem todos vão alcançar, mas se você alcança um numa sala de 40, já não é um ganho? Se daquelas 40, 2, 3 vão partir para o lado das drogas, o certo é não perder nenhum. Eu sempre lutei para não perder nenhum. Mas a gente sabe que a média 2, 3, a gente acaba perdendo para esse submundo aí. Mas e o resto? Terminou seus estudos, tem uma profissão. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna minha dizendo que o marido dela está colocando dentro do caminhão uma série de doações e vai para o Rio Grande do Sul. E era uma aluna na sala de aula que até ela aprender o beabá deu trabalho. Segundo o que ela me disse, estava fazendo curso de enfermagem para ser enfermeira, não para ser técnico, mas para ser enfermeira. Então, um aluno meu agora, dia 20, vai fazer prova, vai ser um advogado. Então, eu pego notícias assim de coisas que começou no Baby Bobu, porém, explorando essa memória da criança que ficasse retido nela as informações necessárias para ela se aprofundar e crescer. E não para ela ficar contrapondo informação e travar, porque é o que acontece. Ah, falaram para mim isso, não é, agora é isso, agora é aquilo, e isso trava, a pessoa não avança. Se ela vai em busca da verdade, de repente é uma verdade abstrata, ela enlouquece, porque ela não vai conseguir a resposta e ela trava. Então, o Augusto Cury, ele fala, você quer ser um pai brilhante? Ele vai estar falando em pais e professores separado, mas eu gosto de fazer sempre um paralelo com o outro, né? Nesse capítulo aqui específico, ele fala mais dos pais. Mas eu já faço dos dois lados, pais e professores. Se você, enquanto pai ou professor, quer ser brilhante para o seu filho, para o seu aluno, seja verdadeiro. Esse início do capítulo já está dizendo para a gente. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Busque a verdade dele. Vai trabalhando a verdade com essa criança, com esse adolescente. Seja parceiro. Em todas as situações, nos momentos bons e ruins, ele tem que estar a par. Tem pais que ficam, eu não vou contar para o meu filho que eu estou em dívida. Eu não vou deixar faltar nada para o meu filho. Entra em empréstimo, se enrola até não querer mais e vai dar o básico para o filho. E o filho vive dentro daquela concha como se fosse um mar de rosa. Ele não vê, não percebe a dureza que é a vida dos pais. Ele acha que tudo cai do céu. E ai se não cair, porque aí se torna aquela criança mimada, aquela criança que esperneia quando quer algo e não consegue ter. Você não cativou ele pela memória automática, aquela memória RAM. Você está cativando ele pelo superficial. E isso vai passar. E ele vai ficar frustrado. Aí é onde acontece muito de filhos virarem as costas para os pais, porque era tudo faz de conta. Ele não foi cativado. Ele não foi sensibilizado com as suas dores. O meu, por muito tempo, até os 14 anos, era carne e unha comigo. Ele participou de tudo que foi de bom e de ruim na minha vida. Depois ele foi se afastando. Ele mesmo procurou se afastar. E por mais que eu puxava de volta, já vi que se eu puxasse muito, a corda ia arrebentar. Tanto é que quando eu puxei um pouco mais, ela arrebentou. Então, a gente vê que tem momentos que realmente é o ser ali. E tem outros que é falha dos pais. Em algum momento eu andei falhando também. Mas procuro não me culpar. Eu acredito que eu não fui a brilhante. Eu fui boa. Mas dá tempo de quem me escuta, quem estuda comigo, ser brilhante. E assim eu espero que eu possa ajudar. Tá bom? Até mais, gente.